Olha, oi gente, tudo bem? Eu sou o Michael Desidério, apresentador do programa Café com os mais. Ó, os mais mesmo. Só isso que foi menos mesmo. Vamos focar hoje num assunto bem legal que tá aqui como pauta de hoje, que é saber quem somos nós. Eu tô aqui, vou apresentar meus convidados lindos. Tô aqui com a Ana. Fala aí, Ana, um pouquinho. Fala de quem você é. Oi, gente. Meu nome é Ana Carolina, sou do 3H1, tenho 17 anos e sou dançarina. Ai, que linda dançarina. Ela tá dançando, tá, gente? Vocês não estão vendo, mas ela tá dançando. Tá aqui também com o Enzo Venâncio. Fala aí, Enzo. Oi, gente, eu sou o Enzo, eu sou aluno do 3H1 e eu sou pintor, cantor, aluno de teatro e amigo do Michael. Amigo do Michael é a melhor profissão. Amigo do Michael é a melhor profissão. Mas, vamos começar aqui nossas conversas. Ana, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu queria que você respondesse. A Ana, gente, eu acho que vocês sabem que ela é uma mulher preta e etc. Quero saber com a sua história e também a dos seus antepassados, querendo ou não. Só saber com as pessoas com quem você foi criada, como que é ser uma mulher preta, como você se vê numa sociedade e o que você acha que, sei lá, o que você é pra terra, sabe? Eu acho que pensando na questão de família, antepassado desses bagulho, é um pouco mais complexo, porque você não cresce, querendo ou não, tipo, sendo ensinada como ser, como se mover. Você, tipo, meio que vê isso dentro. Por nascer de uma família preta, você vê isso ali dentro. Você com sua família, você é de um jeito, com seus amigos, vocês são de um jeito, porque você tem total liberdade. Mas você tem que, tipo, aprender a se comportar fora disso, saber como se portar, saber como se falar e etc. Arrasou, muito legal mesmo. E pra você, Enzo, o que você acha? Eu quero saber um pouquinho também da sua família. E eu quero saber mesmo da sua história. O que você acha que com uma pessoa LGBTQIAPN+, como você acha que a sociedade lida com isso? Eu acho que eles lidam muito com a confusão, sabe? Eles não entendem muito o que se relaciona e acabam criando histórias, assim, inventando coisas, inventando casos. E acabam distorcendo a vida das pessoas e isso acaba gerando um certo desconforto nas pessoas LGBTs, que no caso seria a homofobia. E hoje em dia acaba matando muita gente, por dizer assim. Mas eu digo pra você, na sua vida, como que é ser você? Quem é você? Eu acho que eu demorei muito pra me aceitar nesse quesito, entende? Porque é o medo de furar a bolha, sabe? Furar aquela bolha, aquele mundinho que todo mundo tinha criado pra mim. Eu acho que foi muito estranho pra todo mundo e pra mim também. É uma jornada que eu fui seguindo assim, até me descobrir. Muitos altos e baixos, muitos né? altos e baixos. Mais baixos do que altos. Bem isso. Eu entendo a Marina assim nesse caso, porque é uma questão muito forte. Sabe, eu acho que não é o meu lugar de fala, mas eu vindo de uma família praticamente dominada por mulheres, que é praticamente Eu acho que lotada. É muito difícil, né? Eu acho que é uma coisa muito de... São muitas coisas. É uma coisa muito forte, um muito sentimento, forte, né? muito. E eu vejo isso também na minha educação. A educação por mulheres é diferente do que pelos homens. É bem mais racional do que emocional. Mas eu acho que ao mesmo tempo que é tão racional, ela é emocional. Racional, sabe? Eu acho isso que é bonito. Sim, tem a parte do emocional. O emocional é bem mais bonito que o racional. Porque eu acho que a força da mulher tá em tudo. Tá em tudo. Não é, Ana? O que você acha disso? Eu acho que é questão de, tipo, mesmo sendo mulheres de etnias diferentes, não quer dizer que não tenham dores, entendeu? Eu, por ser uma mulher preta, não quer dizer que eu não tenho dor, ou tenho mais dor que a Marina, que é uma mulher branca. São dores diferentes? São. Mas cada um tem sua dor e cada um pode falar de sua dor. Ninguém pode chegar em você e falar, não é isso, sendo que a dor é sua, você que tá sentindo. Então ninguém pode falar que aquela dor não é digna de sentir, entendeu? E acho que a questão da mulher no mundo muito complicado, né? Porque, tipo assim, feminicídio em alta, entendeu? E acho que não é questão nem só disso. Você perguntou, Enzo, pro Enzo
por mesmo ele sendo um homem branco, ele faz parte da comunidade. Você acaba sendo masculinizada por gostar de mulher, então você tem que seguir um certo padrão. Aí se você, tipo, é Paty e gosta de mulher, não tá naquele padrão e você não pode gostar de mulher. É todo, tipo, a sociedade tem estereótipo pra tudo, em quais sentidos. E é isso, gente. Só vai tomar champanhe comigo quem batalhou e comeu grama comigo, entendeu? É bem isso aí. E é assim que a gente vai indo. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Bye. Se tiver próxima, eu espero vocês aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Caminhos da Escola, onde a gente compartilha histórias, reflexões e memórias que nos acompanham desde o tempo de infância até os tempos de hoje. No episódio de hoje, o tema é História de Vida na Escola, Quem Somos Nós? A escola, ela é muito mais que um lugar onde a gente se aprende português, matemática e outras matérias. Ela é muitas vezes o palco onde começamos a entender quem somos nós, de onde viemos e para onde queremos ir. E para essa conversa com a gente sobre isso, eu recebo a Mayara, que tem uma história marcante com a escola, cheia de desafios, descobertas e lições que vão muito além dos livros. Mayara, seja muito bem-vinda. Antes de tudo, conta um pouquinho pra gente quem é você, de onde você vem e qual a sua relação com a escola. Oi, muito obrigada por me receber no seu podcast, é uma honra estar aqui. Meu nome é Mayara Fonseca, eu sou nascida e criada aqui em São Paulo, na periferia da Zona Norte. Eu acredito que a escola tem um papel muito importante na minha vida, porque desde sempre os meus pais me ensinaram que a educação é a arma mais poderosa que eu posso ter e ninguém vai me tirar o conhecimento de mim. Sempre estudei em escolas mais longes de onde eu morava, porque a gente sempre procurava um ensino melhor. E às vezes a gente não tinha esse acesso fácil ao nosso alcance, sabe? Mas eu acredito que a escola é muito importante pra mim até os dias atuais. E sempre vai ser, porque tá marcado um pouquinho na minha vivência e em quem eu sou. Certo, muito bom. Mayara, eu acredito que todo mundo tem uma lembrança marcante na escola. Quando a gente fala sobre escola, o que vem à memória, assim, a primeira coisa que você pensa? Quando eu penso em escola, eu penso na escola que eu estudei no Ensino Fundamental 2, chamada Frontino Guimarães, uma escola em Santana. Foi ali que eu comecei a me entender como gente, como pessoa. E, na real, eu tive professores muito marcantes que me ajudaram muito nessa trajetória, tanto acadêmica quanto pessoal. Então, eu acredito que o tempo que eu passei ali naquela escola, com as pessoas, com os alunos, com os funcionários, com os professores, foi muito marcante pra mim. E eu carrego um pouquinho deles até hoje dentro de mim, sabe? Certo. E você acha que essa vivência ajudou a construir quem você é hoje? Com certeza. Como eu falei, tive professores que marcaram muito a minha vida. Eu lembro de 3 em específico: o professor Rafael, que me dava aula de matemática, o professor Luiz, que me dava aula de história, e a professora Marcondes, que me dava aula de português. Eles me ajudavam muito e o Frontino também era uma escola PEI, ou seja, eu tinha tutores, então os professores davam atenção maior para os alunos. E eu acredito que eles me ajudaram muito nessa questão de ver o mundo, enxergar o mundo, ter uma noção do que é a sociedade e poder me encaixar como pessoa dentro disso e às vezes até não me encaixar. Certo. Você já vivenciou algum tipo de discriminação, bullying, ou ficou até mesmo insegura dentro do ambiente escolar? Infelizmente, sim. Como uma menina negra, eu acredito que desde sempre a gente tem que entender o nosso lugar e quem a gente é. Quando eu estudava no jardim de infância, eu já sentia isso muito forte, porque as meninas negras, elas não são igual às meninas brancas, que a sociedade já inclui o amor nelas. A gente tem que aprender a se amar. A gente não vê nas novelas, eu pelo menos não via nas novelas, meninas como eu em cargos de poder. Eu não tinha uma boneca negra para brincar. Hoje, atualmente, a gente tem, graças a Deus. Mas antigamente não tinha, então são coisas que a gente tem que aprender. E na escola também não é diferente, né? Eu sentia muito essa discriminação. Pela minha aparência, pela pessoa que eu era, por causa da textura do meu cabelo, por causa da cor da minha pele. Então, no começo foi bem difícil pra mim, só que a gente tem que aprender a conviver, a gente tem que aprender a combater isso e bater de frente, né? E eu acho que a escola é um lugar onde o primeiro lugar onde a gente aprende a se conviver em sociedade. Então, foi aqui onde eu criei esse senso de justiça e de entender o que é certo e o que é errado e lutar pelo meu direito.
E como que você lidou com tudo isso? No começo foi bem difícil, mas eu tive muita ajuda de professores, tive ajuda da minha mãe, tive o suporte, assim, de pessoas importantes, de amigos e etc. Então, são coisas que a gente não pode parar e a gente não pode deixar de lado e a gente não pode encobrir, né? A gente tem que conversar sobre, a gente tem que fazer projetos sobre. Então, a todo momento falar e está ali lutando contra o preconceito, contra o bullying, não somente o racismo, mas também a homofobia, o bullying no geral. Então, são coisas importantes que a gente tem que falar e tem que ser discutido. É muito importante ouvir isso. Às vezes a gente acha que é só com a gente, né? Mas essas experiências moldam nossa força, nossa empatia. A escola também é um espaço onde a gente começa a perceber as diferenças de classe, cultura, de gênero, de cor. Em algum momento você se sentiu fora do lugar na escola? Ou ao contrário, encontrou um espaço de pertencimento? Eu acredito que sim. Como você falou, a gente aprende a conviver com pessoas totalmente diferentes da gente, né? É ali onde a gente aprende a conviver com um amiguinho que não teve a mesma criação que nós. E eu acredito que eu me senti muito fora do lugar. Eu acredito que, eventualmente, a gente acha o nosso grupinho, o lugar que a gente pertence. E é importante a gente ter pessoas que pensam igual a gente, que de alguma maneira a gente consegue conviver, mesmo não pensando igual. Porque a escola é um lugar onde a gente passa muito tempo da nossa vida, principalmente quem estuda no integral. Então, ter alguém que a gente possa confiar, que a gente possa brincar, conversar e fazer desse ambiente mais leve é muito bom. Certo, concordo com você. Se você pudesse voltar no tempo e dizer algo para sua versão de 10, 12 anos, o que você diria para ela? Eu acho que eu diria para ela pegar um pouquinho mais leve com ela mesma, que o ensino médio não vai ser tão horrível assim. E olhando para o futuro, que tipo de escola você gostaria que existisse nas próximas gerações, com todas essas movimentações que tá vendo nas escolas e tal? Eu acredito que uma escola mais respeitosa e uma escola que realmente pense no aluno como escola. Porque a formação que a gente tem hoje em dia me remete um pouquinho às fábricas, às indústrias, da gente sentar em fila, a gente fazer isso, a gente fazer aquilo, ter hora pra comer, ter hora pra fazer isso. Eu acho que uma escola um pouquinho mais leve e com menos cobrança e menos pressão e também com um ensino bem melhor. Porque eu gostaria que o meu filho ou a minha futura filha, sei lá, estudasse numa escola que respeitasse ela e que desse um bom ensino pra ela sem fazer com que ela perca a cabeça. Mayara, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. É ouvindo essas experiências que a gente entende que cada trajetória é única, mas que muitas dores, alegrias e dúvidas nos conectem. Para você que ouviu até aqui, fica o convite. Qual é a história com a sua escola? Até o próximo episódio do Caminhos da Escola. Até lá. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Bom dia, pessoal! Hoje a entrevista vai ser sobre o tema Saúde Mental e Pressão na Escola. E nós estamos com os nossos convidados Renata e Breno. Eu sou a Melody e roda a vinheta. O problema é como ela ocorre. Os professores têm sim que falar sobre o futuro dos alunos, para eles terem em mente que eles vão sair da escola, para eles terem o que fazer. Mas eu acho que eles colocam essa pressão de uma forma exagerada, de uma forma muito agressiva, digamos. Porque é uma coisa que eles ficam frisando muito na cabeça dos alunos, é uma coisa que eles não deixam sair. Isso, consequentemente, quanto mais é falado, faz os alunos ficarem com uma ansiedade maior. Tipo, meu Deus, quando eu sair da escola, não souber o que fazer, o meu mundo acabou. E não é isso. Concordo com a Renata em todos os pontos dela, mas também queria adicionar que além da pressão ser inevitável, é um pouco desnecessária, porque além de a gente estar no terceiro ano do ensino médio, ter provas, trabalhos, ainda tem que pensar o que iremos fazer quando sair daqui. Então tem que focar na escola, tem que focar no futuro. Isso bagunça a gente, atrapalha a gente tanto na escola quanto na vida fora dela. Então acho que eles podiam sim conversar, mas de uma forma mais leve, não de uma forma tão pressionada, tão agressiva. Tão pesada. Não, toda pessoa precisa da sua saúde mental estável, mesmo que todo mundo tenha. O que é muito importante, todo mundo tem que passar no psicólogo, mesmo que você não tenha um problema como ansiedade, TDAH, esse tipo de coisa, todos têm que passar no psicólogo, porque saúde mental é muito importante. Se um aluno não tem a saúde mental boa, ele não aprende.
não adianta. Se ele estiver triste, ele não vai conseguir se concentrar. Do mesmo jeito de um professor. Se o professor estiver num dia ruim, com a saúde mental debilitada, ele não vai conseguir dar aula. Porque ele não está bem com ele mesmo para passar aquilo que ele se esforçou, que ele aprendeu. Quando você não está num estado bom, você não consegue passar. Não sei muito o que adicionar aqui nas falas da Renata, mas eu concordo plenamente com ela que não é só a gente que precisa, todo mundo precisa. Todo mundo, seja professor, aluno, gestão da escola, todo mundo precisa. Até os próprios funcionários, tias da cantina, tias da limpeza. Saúde mental é uma coisa necessária para se ter uma boa convivência. Exatamente. Responsabilidades escolares é um tema muito complicado porque existe muitas coisas, tanto na gestão, quanto os professores, quanto os próprios alunos. Mas seria que a pior parte seria aquilo que a gente falou da pressão. A pressão colocada é a pior parte, porque quando se tem muita pressão, os alunos vão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Do mesmo jeito quando os professores marcam trabalho, provas, seminário, tudo para a mesma semana. É uma pressão muito grande, é muita coisa para lidar, entendeu? Ainda tem as tarefas, o Khan Academy, o Speak, é muita coisa junto e misturado. Isso seria a pior parte dos trabalhos, porque muitas vezes não é tipo nem a gestão da escola, é a própria SEDUC, lá, o próprio governo que coloca tudo em cima da hora. Então, às vezes, meus professores sabem muito bem como gerir, como como supervisionar, como passar, e acaba ficando tudo muito junto, acumulado, tipo, comunicado sendo passado em cima da hora, prova aparecendo do nada, tipo a prova de OE, que apareceu totalmente do nada, foi avisada um dia antes que ia ter, não teve tempo da gente se preparar, além da estrutura ser super desorganizada. Sim, além disso, complementando um pouco a Renata, com grande pressão vem um rendimento ainda menor. A gente se vê pensando, nossa, a gente tem que passar, a gente tem que ir bem na prova, a gente tem que mandar bem no trabalho, fazendo com que a nossa concentração diminua, preocupado no futuro, o que atrapalha ainda mais a gente. Já, é uma experiência própria minha, foi isso que eu comentei da prova de OE, que o sistema estava totalmente péssimo, a minha prova resetou inteira, ficou saindo, voltando, e eu só consegui entregar no dia seguinte, eu tive que fazer 2 provas no mesmo dia, no intervalo de 3 aulas, o que é muito pouco, tendo em vista que as questões de matemática exigem uma atenção maior, as questões de português têm os textos muito grandes, então foi realmente um baque, eu fiquei muito irritada, quem me viu no dia sabe que eu tava quase quebrando a escola inteira, porque eu fiquei muito brava. Olha, eu não tenho pontos a adicionar, concordo totalmente. E eu diria que essa parte envolvendo a escola seria a minha também. A prova de hoje realmente, além do que foi a nossa a pergunta anterior, que a gente foi avisado um dia antes. A gente não tinha noção, a gente não tinha ideia do que fazer, como é que ia ser, como é que seria. Concordo totalmente. Eu acho que diminuir um pouco das pressões. Eu acho que fazer tipo uma roda de conversa, pelo menos uma vez no mês, com todas as salas, com o psicólogo da escola, podia ajudar bastante. E também sair um pouco do ambiente da sala de aula, sabe? O ambiente da sala de aula, ele é muito fechado. Querendo ou não, tem uma pressãozinha ali. É muito chato, assim, muito corriqueiro. Então, eu acho que às vezes os professores, tipo, professores de biologia, química, trazerem a gente pro pátio, pra dar, tipo, uma aula mais prática, digamos assim. Sair um pouco da sala de aula pra respirar, dar umas aulas mais dinâmicas, igual o Silas faz, com as brincadeiras pedagógicas, que a gente acha muito legal, descontrai e ainda ensina um pouco. Então, acho que seria mais ou menos isso, essa quebra do monótono, sabe? Sim, quebrar o padrão. Complementando a Renata, realmente, seria muito bom mais brincadeiras pedagógicas, dando exemplo do Silas, naquele dia que a gente fez a rodinha, cada palavra, um tema. Incrível, eu acho que a gente devia, como é que eu posso dizer, influenciar de forma boa que os professores façam isso também. Porque a maioria, a gente quer falar com eles, mas eles falam, vamos passar matéria, vamos estudar aqui, ou fica na sala sem fazer nada, e a gente não gosta disso. Além disso, atrapalhar a gente, porque a gente fica na sala preso 9 horas por dia, sem fazer nada, é o terror. Então a gente precisa sair um pouco, mudar o ambiente, trabalhar nossa mente em outras áreas, além de ser só estudando. Tipo, só ali no caderno pesado, fazer umas atividades práticas que mexam mais o corpo, porque a gente fica sentado, gente, quase 9 horas por dia. Se mexer mais o corpo, além das aulas de educação física, é claro, acho que ajudaria bastante. Excelentes respostas, agradeço a vocês por terem participado. E esse foi a nossa entrevista. Muito obrigada. Tchau! Bom dia, gente. Meu nome é Ana.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Kaique Mendes. Bom dia, gente. Meu nome é Guilherme. Bom dia, pessoal. Meu nome é Kaique Félix. Bom dia, gente. Meu nome é Gabriel Vicente. Bom dia, gente. Meu nome é Matheus Vieira. E o tema de hoje do podcast foi Histórias de Vida na Escola. Quem somos nós? Bom dia, estou aqui com o professor Marcos Antônio. Fala oi, professor. Oi, bom dia, gente. E agora eu vou começar a entrevista. Primeira pergunta. Qual é a sua história de vida na escola, professor? Bom, eu tenho várias histórias de vida, mas você fala em relação aos alunos ou em relação à minha profissão? A sua profissão primeiro. Olha, eu tenho uma história de vida porque eu acredito no que eu faço. Eu sempre ponho em primeiro lugar o que eu acho que são relações humanas e eu sempre vejo meus alunos como seres humanos. Então a minha grande história de vida é nesse sentido, de lidar com pessoas que ninguém é perfeito, mas essa para mim é uma grande lição que eu sempre vou levar, né? Sim. De lidar com seres humanos e todos com as nossas imperfeições, a gente tem que tentar achar da melhor forma possível um caminho, pelo menos de um diálogo saudável, né? Com certeza. Vocês querem falar alguma coisa? Tá bom, então. Próxima pergunta, professor. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou na escola ou na sua profissão que você quiser falar pra gente? Eu acho que todo dia é um desafio. O fato de a gente levantar e vir para a escola, todo dia a gente a gente não programa, os desafios sempre aparecem. Mas os desafios, conviver com as diferenças, que eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar como profissional da educação e conhecer um pouquinho da história de cada um, né? Eu acho que quando a gente começa a conviver mais próximo, a gente consegue conhecer um pouco mais e a gente passa a ter esse olhar mais humanizado nas relações, né? Sim. E vocês, gente? Os desafios na escola? O desafio na escola eu acho que é isso mesmo, como o Marcos Antônio falou. Acho que lidar com as indiferenças e a diferença da pessoa tem que saber lidar, né? Professor, como o senhor lida com tudo isso? Eu lido da melhor forma possível. Eu não sou de passar pano, né? Vocês foram meus alunos, vocês me conhecem. Eu não sou de passar pano, mas também quando eu tenho que elogiar, eu elogio, porque eu acho que a gente tem que trazer esse equilíbrio, né? A gente não é só 8 ou 80, tem que achar um meio termo para a gente conviver e reconhecer que nós temos defeitos, mas também vocês têm muitas qualidades, embora muitos dos nossos alunos não consigam perceber isso. Mas eu vejo qualidades, até naqueles que acham que não tem. Perfeito, professor. Próxima pergunta. O que você aprendeu com essas experiências todas que você passou? Eu aprendi a ser mais humano. Eu sempre estou batendo na tecla da questão da humanização, porque é aquilo que eu falei no começo, é a questão de relacionamento, sabe? Não adianta eu querer moldar a minha relação com vocês, ou a vocês a minha relação, o meu modo de ver, porque cada um tem uma criação, cada um veio de uma família, cada um tem uma educação recebida em casa, e a gente espera que isso torne-se prática no nosso dia a dia aqui, né? Então, acho que me perdi na pergunta. Não, tudo bem. E agora, a última, mas não menos importante, né? Qual é a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas que vão escutar esse podcast? Eu gostaria que as pessoas que não trabalham na educação não metessem o bedelho, porque só quem está aqui na escola, só quem pisa no chão de uma escola, vocês alunos, nós professores, é que sabemos a nossa realidade. Então, hoje em dia, a sociedade está muito assim, né? Todo mundo quer dar o pitaco na educação, mas eu quero ver enfrentar o chão da escola com todas as dificuldades, principalmente nós de escola pública, que a gente é muito mal falado, né? Mas, assim, quem pisa aqui tem mais propriedade para falar do que é uma escola, tanto vocês como alunos, como a gente como professores. Não adianta um advogado, um médico, porque ninguém dá pitaco na vida, na consulta médica, no dentista, mas na educação todo mundo quer falar, né? Então eu acho que a minha experiência de vida que eu tenho aqui a gente está vivendo de fato o que acontece na escola. Todas as dificuldades, todos os problemas, todas as felicidades, porque assim, a gente fala muito de problema, mas a gente também, talvez as pessoas não consigam entender que a gente também tem muitos momentos bons e felizes com todas as nossas diferenças, né? Então a gente consegue rir, a gente consegue reconhecer que o aluno, olha, você superou isso,
Para nós, como professores, é uma vitória. Assim como o dentista vai lá e faz a obturação no meio e no final, olha, meu trabalho ficou ótimo. A nossa felicidade é perceber quando vocês, como alunos, conseguem superar e falar, você superou. Então você consegue entender que você é capaz, né? Não é mentira que a gente está falando, né? Acho que é isso. Professor, gostei da sua resposta. E igual o senhor falou, né? A escola é um momento de ser feliz também, né? De passar por momentos difíceis. E nós, como os alunos e professores, temos que se ajudar, né? São momentos únicos, né? São momentos únicos. Vocês estão de passagem, a gente continua aqui. O que eu sempre procuro guardar comigo são os momentos muito bons que a gente passa aqui, de superação tanto de vocês quanto nossa como profissional, de entrar numa sala de aula e falar, essa sala tem um problema tal, né, coletivamente falando, mas vai para além desse problema. Obrigada, professor, foi isso. Muito obrigada pela sua participação. Se eu me alonguei muito nessa resposta. Não, foi perfeito, que isso. Obrigado mesmo. Muito obrigada. Um abraço. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Primeira pergunta. Como a cultura juvenil na escola ajuda os jovens a se encontrarem? Respondendo essa pergunta, tem vários aspectos, né? A gente vai se encontrar através de... A gente sempre faz amigos na escola, então através disso a gente escuta às vezes as mesmas músicas, a gente tem os mesmos hobbies, os mesmos clubes que a gente tem aqui, as mesmas letivas, porque é os mesmos gostos que a gente tem. Então, através disso a gente se encontra, se identifica com certas pessoas que podem ter o nosso mesmo gosto, dependendo de estar aqui na escola. Tem diversos tipos de pessoas, de cada tipo de país. Bom, alguns, né, não todos, a maioria é brasileiro. E também tem várias pessoas que podem gostar do mesmo hobby que o seu, da mesma música, falam as mesmas gírias e etc. Já a segunda pergunta é: o que as escolas podem fazer para acolher a diversidade? Elas podem criar ambientes mais inclusivos, organizar feiras culturais e também debates. Isso pode ajudar para a diversidade, para os alunos e etc. E também teve pesquisa também que apontaram que organizar esses eventos assim é 50% que dá certo, entende? E agora a terceira pergunta. Quais dificuldades os jovens enfrentam para mostrar quem são na escola? Referente a isso, tem várias diversidades, né, que a gente enfrenta. Às vezes a gente enfrenta julgamentos. E muitas pessoas também têm muito medo de ser julgadas, porque dependente das características dela ou também das personalidades delas, elas têm medo de mostrar quem são. Como a cultura juvenil pode ajudar no aprendizado e nas relações? Ela pode ajudar em vários aspectos. Ela respeitando a diversidade, né? Respeitando o ponto da juventude, por causa que se você respeitar o ambiente escolar e tudo mais, às vezes fica mais interessante, principalmente a confiança aos professores. Por quê? Porque quando você não tem confiança no professor, maiormente aos alunos, eles não respeitam os professores, muito menos têm interesse nas aulas. Sim. Sabe quando tem aquele professor lá legalzão, que todo mundo ama? Tipo esse. A maioria, quando é assim, a maioria dos alunos coopera. Até os mais bagunceiros, eles começam a cooperar. Sim. Mas quando aqueles meio chato, meio que... Não faz chato, né? Mas que não interessa.
essa... a gente não vê um lado muito interessante, é muito importante. Porque isso é a chave, né? A chave pra gente realmente querer aprender. E nessa questão, os professores também têm que ensinar melhor a gente. De uma maneira mais... que a gente consiga compreender. Exatamente. Oi gente, bem-vindos ao nosso videocast. Hoje a gente vai falar sobre o Grêmio Estudantil e entrevistar um pouco do nosso líder, que é o Michael Desidério. Tentar saber um pouco sobre o que rola por trás e quais são os nossos planos sobre o Grêmio para ajudar na escola. Nossa primeira pergunta é: quem é você dentro do Grêmio? Eu sou o Michael Desidério, né? Sou presidente do Grêmio. Eu acho que, diante de tudo, eu sou eu mesmo e tento ser eu mesmo independente. Porque eu acho que o Grêmio, as pessoas colocam muito num patamar muito acima. Sendo que não é. Somos a continuação e a voz dos estudantes. Eu acho que é isso. Eu acho que eu tento ter uma representatividade, querendo ou não, por estar também direcionando e liderando alguma coisa, né? Liderando o Grêmio. Então eu tento também manter tudo no lugar. Mas eu acredito que eu sou eu mesmo. A nossa próxima pergunta é: quais foram as principais propostas para sua chapa? Bom, a gente começou um mandato desde o ano passado, de 2024, né? Então a gente tentou manter muitas coisas que deram certo nesse novo ano de 2025. Outra coisa que eu quero focar bastante é a área cultural, né? Então quero trazer muita música, muita representatividade de quem faz arte, de quem constrói arte e trazer para a escola, sabe? Porque eu acho que tem muitos estudantes aí que estão perdidos e que ninguém enxerga, mas que fazem coisas lindas, tipo esculturas, que fazem música, que fazem teatro, entendeu? Eu acho que é isso que falta. Você já conseguiu colocar alguma dessas ideias em prática? Bom, o nosso último projeto foi a gincana, né, entre as salas, que já, querendo ou não, foi um projeto do Grêmio, também com a gestão. Mas muitas coisas estão no papel e tem datas marcadas já para acontecer, a gente vai divulgando aí pelo ano. Porém, agora estamos no começo, né? Então, o primeiro bimestre acabou de acabar, mas a gente vai vendo uma forma de todo mundo ficar sabendo, todo mundo fazer e praticar. Como você acha que os alunos podem participar dessas decisões do Grêmio? Integralmente, entendeu? Integralmente. Eu acho que nós somos alunos, né? Todas as pessoas que fazem parte do Grêmio. E, como eu falei, a gente dá voz a esses alunos. Só isso. Eu sou o contato dos alunos para a gestão, para os professores e afins e projetos que eles querem. Entendeu? Então eu acho que os alunos, eles que são, nós somos donos do Grêmio, entendeu? O Grêmio é isso. O Grêmio é uma organização para que os alunos se sintam em casa, porque aqui eles estão mais em casa do que na própria casa deles. Então que eles se sintam abraçados e se sintam bem dentro de um espaço escolar, entendeu? Vocês recebem alguma ideia da galera? Como vocês fazem isso? Muitos projetos que a gente recebe são vindos da gestão e, como eu falei, dos alunos, certo? Então, um bate-papo, eu também quero abrir, também eu acho que, não sei se esse vídeo vai ao ar, não sei, mas a gente vai abrir também uma caixinha de respostas e perguntas que o pessoal pode sugerir também, esses projetos. Porém, eu tenho que estar sempre atento, eu e nossa equipe de Grêmio, atento ao que as pessoas querem. Entendeu? O que as pessoas desejam e o que tá faltando, entendeu? E o que também tá sobrando e afins. Eu acho que mais ou menos é isso. A gente tem que escutar e estar sempre atento a essas coisas que os alunos, eles requerem, sabe? Deixa um recado para quem quer se candidatar agora ou para que futuramente as próximas pessoas que forem entrar nesse seu cargo ou nos outros, o que eles podem fazer, quais são as propostas, os conselhos. Eu acho que a palavra que descreve melhor isso é luta e resistência. Eu acho que se a gente está aqui como estudante, a gente está lutando por uma qualidade de ensino melhor, por uma liberdade, querendo ou não, melhor, por um espaço melhor onde a gente possa se enxergar como seres humanos e como sociedade, porque a escola é onde começa, né? Onde começa tudo, a maturidade, onde começa o ensinamento. Eu acho que a partir daqui de uma escola e você ter o reconhecimento de que você pertence a um Grêmio e que você faz um Grêmio, que você tá lidando com, tipo, muitas vidas, porque escola, querendo ou não, acho que as pessoas têm que ter isso, que a gente tá lidando com vida.
Isso aqui é ensinamento, isso aqui é o futuro das pessoas, sabe? Eu acho que a partir desse ponto, eu acho que os estudantes que vão ingressar nisso futuramente, eu quero que eles tenham isso na cabeça, sabe? Que aqui eles estão fazendo uma coisa histórica. Isso aqui é política, entendeu? E você, pelo fato de você estar numa escola pública, você ser um estudante, você estar querendo um futuro melhor, tanto para você e para sua família e para as pessoas que estão perto de você, eu acho que isso já é uma coisa absurda. Isso é um ato político. Muito obrigada, Michael. Você é um amor. Muito obrigada pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada a você que está assistindo. Manda um beijo. Beijo. Beijo, gente. Fica ligado no nosso possível próximo episódio. Sou Heloísa, Gabriele, Sou Ezequiel. Bernardo. Igor Guilherme. Manuela. E hoje está começando mais um episódio do nosso podcast, A Voz do Estudante. Hoje vamos falar um tema muito importante, a participação dos temas nas decisões da escola e o papel do Grêmio Estudantil. Para começar, nós fizemos algumas perguntas para os alunos da nossa sala. E primeiro perguntamos se eles conhecem o Grêmio Estudantil da escola. A maioria respondeu que sim, mas com um detalhe. Tive a impressão que não tanto assim. Ou seja, muita gente conhece, mas não sabe muito bem o que o Grêmio faz nem a responsabilidade que ele tem dentro da escola. A gente também perguntou se os estudantes participam das decisões que afetam o cotidiano escolar. E a resposta foi um pouco desanimadora. Muitos acham que não participam tanto quanto deveriam. Bom, nós perguntou também se nossa voz é escutada pela escola. A resposta foi essa, o Igor vai aqui falar para vocês. Bom, às vezes falta algum entendimento sobre a escola. E isso também mostra que mesmo quando a gente é ouvido, falta uma escuta verdadeira ou um objetivo ao nosso diálogo para as pessoas ouvirem a gente. Silêncio total. Muitos estudantes disseram que o que impede a participação nas atividades coletivas é a falta de oportunidade e de envolvimento dos alunos. Ou seja, não é falta de vontade dos alunos, e sim falta do espaço e incentivo da escola. Na última pergunta, queríamos saber o que o Grêmio ou outros grupos estudantis poderiam fazer para melhorar a escola. E a resposta foi direta: estar ciente do nosso cotidiano e presente na nossa rotina. Ou seja, o Grêmio precisa estar mais próximo dos estudantes, escutar mais e agir junto. Bom, esse foi o nosso bate-papo de hoje sobre o Grêmio Estudantil e a participação dos alunos. Eu espero que esse episódio ajude a repensar como podemos tomar a escola mais democrática. Enfim, foi mais esse episódio aqui. Muito obrigado aí quem tá ouvindo, certo? A gente volta aí mais tarde pra vocês com outros temas muito impactantes. E é isso mesmo, muito obrigado pela atenção. Curte aí e compartilha, certo? É nóis. Estamos aqui com Ana Laura, do segundo E. Kevin, do segundo E. E vocês acham que a escola é um lugar seguro para todos? Depende muito da situação. Depende muito. Que situação? Dê um exemplo. Um exemplo é que, tipo, às vezes tem muitas pessoas que entram na escola e ficam isoladas, às vezes as pessoas julgam muito. Concordo com ele. Vocês acham que todos se sentem respeitados e seguros na escola, independentemente de quem são? Eu acho que o povo aqui na escola ajuda muito. Dependendo das situações, como foi dito, sexualidade, sua aparência é muito julgada na escola.
Existem casos de racismo, homofobia ou machismo entre os alunos? Sim, acho que existe uma grande parte assim, ainda existe sim. Um exemplo, tipo, tem gente que vou falar do... Tem gente que entra na escola e, tipo, como eu tava dizendo, é muito julgado. Tipo, fica muito isolado, aí você vê piadinha, vê o povo falar demais, julga a pessoa. Coisa que não precisava ter, né? Porque o mundo evoluiu muito, né? Mas tudo bem, né? Como a escola lida com atitudes de preconceito e exclusão? Olha, eu nunca vivenciei ainda, porque eu tô 2 anos na escola, mas eu nunca vivenciei pra saber como que a escola agiu. E nunca ouvi falar sobre também. Acho que é um ponto que nunca ouvi falar. Acho que precisa melhorar ainda. Acho que precisa dar uma melhorada, porque não sei porque eu nunca, como eu falei, nunca vivenciei, mas eu acho que podia pensar mais sobre a escola, explicar um pouco mais sobre. Eu concordo com ele. Quais as atitudes vocês acham que a escola poderia ter para melhorar essa situação? Prestar mais atenção. Quando está acontecendo aquela situação, ficar mais esperto e tentar ajudar. E falar mais sobre, porque eu acho que tem pontos que eles colocam muito, abrange muito, sendo que não é necessário. Sim. O que falta para que todos se sintam acolhidos e seguros na escola? Eu acho que é mais atenção de todos e colaboração de todos. Eu concordo. Eu também acho, porque às vezes a gente vê uma pessoa muito isolada, sozinha, e as pessoas nem param pra conversar, nem fazem nada. Na maioria das vezes fica zoando. Primeiro julga pra depois querer fazer alguma coisa ou às vezes nem faz, Nem né? faz. E que ações vocês acham, ou campanhas que poderiam melhorar o ambiente escolar nesse quesito de as pessoas se sentirem mais seguras, de preconceito, enfim? Eu acho que, tipo assim, eu podia até falar palestra, mas acho que ficaria um negócio muito chato. O povo não ligaria muito. Acho que ninguém liga pra palestra, mas acho que ressaltar mais, falar mais sobre, não como em formato de palestra ou vídeo, porque acho que é muito cansativo pra gente. A gente também não quer prestar atenção nisso. Acho que, não sei. Mais ação, as atitudes, demonstração. Eu acho que isso depende de pessoa pra pessoa, né? Vai do caráter também. Sim. Tipo, se a pessoa quer ou não. Realmente. Entender sobre o assunto. Eu acho que ao decorrer do ano poderia ter também mais dinâmicas como tem no começo, quando tem acolhimento. É verdade. Que faz as pessoas que eles se sentem mais acolhidos na escola. Aí todo mundo se comunica. Verdade. É isso. É isso, gente. Obrigada. Obrigada por a você, participar do nosso gente. podcast. Lúcia, tudo bom? Tudo bem. Então, Lúcia, hoje a gente vai fazer uma entrevista para você sobre o estilo dos adolescentes. E a minha primeira pergunta para você é: como você começou o seu estilo? Eu não acho que eu tenho um estilo definido, eu só uso o que eu me sinto confortável e que eu acho bonito. Então, acho que foi muita inspiração, meio musical, a internet também influencia muito, no sentido de, tipo, você saber que não necessariamente porque você usa tal estilo, você não pode usar outro. Então, se eu quiser, eu tô assim, com roupa larga, mas pra uma festa eu vou de vestido. Então, não tem esse problema. Eu acho que eu fui criando isso mais na minha personalidade mesmo. Que legal. E dinheiro. Dinheiro é importante nesses casos. A minha outra pergunta pra você você já respondeu em parte, mas eu queria aprofundar nisso. Você acha que a internet pode influenciar no estilo dos adolescentes? Com certeza. No meu caso, não me influenciou no sentido de, tipo, eu vi e eu quero ser igual a tal pessoa. Não. Ela me influenciou no sentido de... como que eu posso explicar? Me influenciou no sentido de eu entender que eu não preciso ser uma coisa só. Porque eu vi várias pessoas na internet sendo de um jeito, vestindo de um jeito, e se vestindo, tipo... Às vezes não era nem um estilo que existe, são partes, assim, separadas. Uma amontoada de estilos. Então eu acho que me influenciou nesse ponto. Só que eu acredito que em vários adolescentes influencia de, tipo... Você vai na rua e você vê 5 negros, tudo com a mesma roupa. Que você também vê na internet, entendeu?
Isso acontece bastante com sapatos normalmente. Tipo, você vê um sapato na internet, aí a pessoa quer comprar, isso e aquilo. Sim. E isso, eu tinha outra pergunta. Você acha que adolescentes se sentem impressionados por culpa da internet a seguir alguns estilos? Com certeza. Não acho que não apenas pelo fato de eles quererem, mas como você falou, pela pressão. Eu acho que acaba meio que pressionando eles porque eles não conseguem ser quem eles realmente são, sabe? Ou às vezes eles não conseguem descobrir quem eles realmente são por conta da internet, por conta dessas pressões. E uma dessas coisas que você consegue perceber é na roupa. Não é só a roupa, mas na roupa é um ponto muito importante. Porque às vezes você vê que a pessoa não tem personalidade e não é porque a pessoa é sem sal e só isso. Mas essa pessoa realmente não teve oportunidade de se conhecer. E eu acho que a internet influencia muito nisso. Principalmente atualmente, que tem tipo... se você for gótico, por exemplo, você tem que ser gótico 100% do seu dia da forma que eu acho que é ser gótico. Se você curte um rap, você não pode usar uma roupa, tipo um top e uma saia curta. Não, você não pode, porque isso não é roupa de quem escuta rap. Então tem muito isso. Você acaba meio que ficando preso num padrão do que você gosta por conta da sua roupa, entendeu? Sua aparência. Muito obrigado, Lúcia. Bom dia, Metal. Tudo bom com você? Bom dia, André. Beleza? Beleza. Então, Metal, eu vim aqui fazer uma entrevista com você sobre o seu estilo. Sim. E a minha primeira pergunta é: como você criou o seu estilo? Como você começou com isso? Então, eu comecei mais ou menos naquela época, foi meio que recentemente. Eu sempre estudei, tipo assim, em escola que tinha que usar uniforme, e eu geralmente nunca saí, eu era uma pessoa meio nem um pouco sociável. E eu comecei a testar estilo justamente aqui nessa escola. Eu comecei a falar, não, eu podia me liberar mais não, como é que é? Ser mais livre, entendeu? Para testar o estilo. Comecei a colocar uma roupa mais preta também, que é bem característico de quem ouve rock, talvez assim. É que o meu estilo é um pouco mais simples, tem gente que faz uma coisa muito mais assim, utilizada, o meu é bem simples, uma botina ali e tudo mais. E eu gosto, entendeu? Eu comecei isso faz pouco tempo, entendeu? A testar mais, e ainda tô testando, claro. Você acha que a internet te influenciou a ter esse seu estilo? O rock com certeza influenciou, a internet em si, a internet, o rock também, obviamente sim, cara. O que eu acho legal, pelo menos eu pessoalmente gosto mais desse estilo porque eu me sinto confortável também, eu acho bonito. Entendi. Você segue alguém, tipo, no Instagram, YouTube, que utiliza desse mesmo estilo? Só as bandas mesmo, cara. Talvez ali o Rafael, que também usa um estilo mais assim, parecido. Agora, se for falar de todo mundo que eu sigo, vixe, mano, vai ficar um tempão falando. Eu entendo. Você já sofreu algum tipo de preconceito pelo estilo que você usa? Mano... Ou alguma zoação, assim, que você não curtiu? Cara, eu já sofri, mas foi em outro lugar também, falando que ia fazer massacre. Tem essa coisa também, que quem tem um estilo, não sempre, claro, mas às vezes acontece que tem um estilo mais alternativo, tem as coisas de fazer massacre e tudo mais. Já teve aqui, inclusive, você lembra no primeiro ano, Guilherme? Teve isso com ele, que tinha um estilo mais alternativo, a galera falava isso dele. Eu já aconteceu isso uma vez, mas tipo, não foi uma coisa tipo tão nossa, séria. E também não tem motivo pra fazer isso, cara. Não é legal isso não. Verdade, papo reto. Você acha que a internet influencia os jovens a seguir uma... Com certeza, cara. A internet praticamente, o que a gente mais usa hoje em dia é a internet, cara. É inevitável a gente não usar, a gente tem celular em todo lugar, tudo em qualquer lugar, cara. A internet influencia muito, tanto estilo, talvez um hábito seu, entendeu? Com certeza influencia muito. Então tá bom, então. Muito obrigado pela entrevista. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Beleza. Então, Bernardo, a gente vai fazer uma entrevista pra você sobre o seu estilo. E uma pergunta que eu não fiz até agora é... Começar por início, né? Como que você iniciou o seu estilo? Como você descobriu que você queria ter esse estilo? Como eu descobri? Mano, eu acho que é desde as raízes, assim, da minha família, assim. A gente tem um estilo muito parecido. E aí eles meio que transpassaram pra mim também, então eu acho que é desde criança, mano. A sua família influenciou bastante no seu estilo. Você acha que a internet também faz essa parte de influenciar no seu estilo? Faz, porque a gente sempre acompanha aí os estilos dos artistas, né? Aí a gente acaba pegando referência, mas tem uns estilos que tá feio, hein, mano? Vamos parar com essa patifaria aí. Eu queria saber também se tem algum estilo musical que faz parte do seu estilo, que você implanta no seu estilo? Estilo musical? Mano, acho que vários estilos, assim, rap, né? O rap, às vezes um rock também, que muita gente acha que não, mas o punk influenciou demais o estilo do rock também, o reggae. Tá ligado? Às vezes um pagodeiro, né? Que nós gostamos de englobar também. E uma pergunta que é geral pra todo mundo, você acha que a internet influencia nos jovens a seguir uma certa cultura? Com certeza, várias culturas aí que a gente tem hoje em dia aí é por conta da internet, né?
Mas é isso, mano. A internet, hoje em dia, o que não influencia, né? Verdade. E a última pergunta. Se você pudesse definir o seu estilo com uma palavra, qual seria? Uma palavra? Extravagante. Obrigado. Bom dia, bom dia. Tudo bom com você? Tudo bem, você? Tô bem também. Hoje a gente vai fazer uma entrevista sobre o seu estilo, certo? Eu gostaria de perguntar pra você, como que você iniciou com o seu estilo? Mano, é que tipo assim, no começo eu não tinha muito um estilo assim definido. Aí eu fui mais pela base do meu rosto. Eu acho que tipo, eu combinava muito com o estilo de playboy, tá ligado? Então acho que o que definiu mais meu estilo foi aquela época de 2020 no TikTok, sabe? Que você via aqueles moleques de cabelo liso e tal. Aí foi se baseando nisso, fui evoluindo o estilo cada vez mais, não fiquei só no padrão. Entendi. Então, tipo, a internet foi o ponto principal do seu estilo? Sim, com certeza. Você acha que, tipo, o seu estilo tem muitas bases na internet ou você tá acostumado a ver pessoas assim no seu dia a dia também com o mesmo estilo? Meu, acho que no dia a dia. Dia a dia? Dia a dia. Tipo, bastante. Os lugares que você mais frequenta tem muita gente do seu estilo, por exemplo, shopping? Sim, bastante. Principalmente na minha idade. Você começou esse seu estilo baseado em músicas? Tipo, isso ajudou no seu estilo? De certa forma, sim, né? Porque alguns cantores assim que eu tipo, acompanhava de trap e tal, via que eles tinham um estilo muito legais, né? E meio que era quase iguais do que eu tinha visto na internet, tinha baseado no que eu ia vestir. Se você pudesse definir o seu estilo com uma palavra, qual seria? Presença. Presença? Uma palavra. Você se sente, com o estilo que você usa, você se sente confortável ou você usa porque você quer se mostrar para a sociedade? É o que eu acho que eu me sinto mais confortável mesmo. Acho que eu me sinto mais bonito com o meu estilo. Eu faço mais por mim, não pelos outros. Entendi, muito obrigado, viu? Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso videocast. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante. A escola é um lugar seguro para todos? Vamos refletir sobre a diversidade, o preconceito e o bullying e o respeito à diversidade escolar. Agora vamos chamar os participantes, são o José e o Bruno do segundo ano. Podem vir. Oi, José, tudo bem? Tudo. Vou te fazer uma pergunta. Você já presenciou ou viveu alguma situação de preconceito dentro da escola? Já, meu dedo. Como você se sentiu com relação a isso? No começo foi difícil acostumar, eu ficava chateado no começo, mas hoje em dia eu já me acostumei e eu já me aceito assim. Você acha que a escola ajuda a forma certa referente a esse problema? Eu acho que não, porque eu nunca cheguei a reclamar em questão a reclamar pra escola, entendeu? Sempre foi um negócio pra mim, entendeu? Nunca cheguei a reclamar. Agora vamos aos participantes, Bruno. Você sofreu algum tipo de preconceito na escola? Já sofri vários. E como que a escola lidou com isso? Me deu suporte, bastante suporte, né? Qual é o suporte? Perguntaram como é que eu estava, se eu estava bem, né? O que eu sentia, diante daquilo que o pessoal fazia comigo, né? E hoje em dia, como você lida com isso? Hoje em dia, pra mim, com o apoio da diretoria, professores, né? Até alunos também, eu me sinto melhor. Sente melhor? Sim, hoje não me abala mais. Então a escola foi uma base fundamental para você? Sim, uma base super fundamental. Muito obrigado. O bullying, mesmo quando for pensado uma forma de brincadeira, pode causar marcas profundas na pessoa que sofreu. Vocês concordam? Sim. Concorda, Bruno? Sim, plenamente. E quando você presenciou essa cena de bullying, o que você fez? O que eu fiz foi recorrer à diretoria, né? Diretores, professores. E eles fizeram o mesmo suporte que teve com você? Sim, os mesmos. Então você ajudou uma pessoa? Sim, ajudei, claro. Quando você presenciou essa cena de bullying, o que você fez? Eu fiz a mesma coisa que o Bruno, recorri lá na direção. O respeito não é opção, é obrigação. Obrigada por nos ouvir, que essa conversa continue aí dentro de você e dentro da sua escola. Até a próxima! Tchau, pessoal!